Olá, sempre um prazer estar com você em cada um dos programas Cabeça para Cima, que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão, mas também pela internet no site www.boasnovas.tv. É muito bom quando a gente recebe o seu e-mail com críticas, sugestões, comentários sobre os nossos programas, inclusive com sugestões de temas do que você quer ver debatido aqui no Cabeça para Cima. Pode mandar a sua sugestão, nós vamos tratar dela e nós vamos querer conversar com você sobre o que você desejar ver debatido aqui. O nosso interesse é poder ajudar você a ter uma vida melhor, a ter mais qualidade de vida, a ficar sempre de cabeça para cima. E nós fazemos isso, não fazemos sozinhos, nós fazemos com aqueles que já entenderam o grande desafio de se colocar uma televisão como a Boas Novas, com conteúdo edificante 24 horas por dia no ar. Nossos queridos semeadores de Boas Novas. Eu não consigo passar esse momento sem dizer obrigada a você, semeador. Obrigada porque você diariamente nos apoia com oração. Você que nos apoia com contribuição, você faz toda a diferença. Porque você acredita na Boas Novas, nós podemos nos sentir tranquilos e a cada dia mais pensar que o céu é efetivamente o nosso limite. Você que tem sido abençoado com a programação da Boas Novas e ainda não é um semeador, por favor, liga aí, 21-26300 ou entra no nosso site, o www.boasnovas.tv e vem ser mais um participante do Exército de Semeadores de Boas Novas. A nossa oração é que o Senhor te abençoe, que Ele possa atender os desejos do teu coração e te devolver aquilo que você fizer com toda sorte de bênçãos materiais e espirituais. Você já ouviu falar da síndrome metabólica? Isso aí, síndrome metabólica. Uma doença que é pouco conhecida e que, na verdade, ela ainda não tem padrões internacionais com critérios de definição. Então, como é que a gente identifica essa doença? Quais são as principais características dela? Como que ela pode ser tratada? Será que pode? Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre síndrome metabólica. Começamos com o nosso informativo e eu volto já para o debate. Na década de 80, um pesquisador chamado Raven observou que doenças frequentes como hipertensão, alterações na glicose e no colesterol estavam muitas vezes associadas à obesidade. E mais que isso, essas condições estavam unidas por um elo chamado resistência insulínica. Essa dificuldade de ação da insulina causa manifestações que podem fazer parte da síndrome metabólica. As manifestações começam na idade adulta ou na meia-idade e aumentam muito com o envelhecimento. O número de casos na faixa dos 50 anos é 2 vezes maior do que aos 30 e 40 anos. Como a obesidade é o fator que costuma precipitar o aparecimento da síndrome, dieta adequada e atividade física regular são as primeiras medidas necessárias para reverter o quadro. No caso de existirem fatores de risco de difícil controle, a intervenção com medicamentos se torna obrigatória. Pois é, a gente vai conversar aqui hoje sobre a síndrome metabólica, porque embora seja uma doença desconhecida, ela é muito mais comum do que a gente imagina. Recebo aqui no estúdio para nos ajudar a entender sobre esse problema o Dr. Álvaro Luiz Afonso, ele que é endocrinologista, especialista em comportamento humano. Muito bom tê-lo aqui, doutor Álvaro. Oi, eu que agradeço, estou até nervoso com o assunto. A síndrome metabólica, ela pelo menos acomete 150 milhões de brasileiros e brasileiras. E é um assunto muito mais importante do que a própria Copa do Mundo. Quando a gente desenvolver o assunto, você vai ver o quanto é importante você saber que você não sabe sobre síndrome metabólica. É muito importante. Bacana. Eu estou curiosa, viu? Estou curiosa mesmo, porque como que eu fiquei pensando assim, né? Será que isso é tipo aquela coisa de virose, né? Virose. Não sabe o que é virose?
porque é uma doença que ainda não tem padrões internacionais de definição clara, para se reconhecer a doença, como é que a gente lida com ela? O senhor vai me dizer já. Também conosco e completando o nosso time de hoje, a Alessandra Marinho, ela que é nutricionista funcional. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Oi, Celeste, prazer é meu. Isso aí. Então, síndrome metabólica tem a ver com alimentação? Totalmente, né? É? Anormalidades metabólicas que a alimentação entra aí para fazer um trabalho em conjunto com o médico. Aham. Então, o que é a síndrome metabólica, doutora Alva? Olha, quando a gente fala em síndrome, a gente fala de um conjunto de coisas que a gente percebe, que a gente vê, e um conjunto de coisas que a gente sente e um conjunto de coisas que a gente até analisa em termos de laboratório. Então, é como se fosse um time de futebol. Então, você tem coisas que você vê, coisas que você sente e coisas que você constata no laboratório. Mas é simples. Então, síndrome é um conjunto. No caso da síndrome metabólica, o conjunto seria basicamente o seguinte. Primeiro, uma deposição, bem fácil de notar, uma deposição de gordura visceral, quer dizer, uma gordura dentro do corpo, aquela gordura que fica na cintura de brasileiros e brasileiras. Você pode ver que existem muitos casos de brasileiros e brasileiras que têm uma cintura maior do que 6 centímetros para homem e mulheres com mais de 88 centímetros. Então, isso já é a primeira característica que faz parte de uma síndrome metabólica. A segunda característica é a presença de pressão alta, aquela pressão arterial que é maior do que a mínima 8,5. Então, a quantidade de pessoas com hipertensão no nosso país é absurdamente alta. Então, daquele time, daquele conjunto, eu já falei duas. Terceiro, é um assunto que está presente em todos os lares e todas as festas e todos os setores, que são os problemas de aumento de colesterol e diminuição de um colesterol que todo mundo agora também já conhece, que é um tal de HDL. Então, isso é uma terceira característica. O HDL é o ruim, né? É aquele chamado colesterol ruim, né? Entre aspas, mas o HDL é um colesterol ruim. Então, já é uma terceira característica daquele conjunto que se chama de síndrome, mas que agora vocês vão ver durante o programa, na realidade é uma doença. É uma doença que leva a outras doenças, inclusive a obesidade, que é uma outra coisa que faz parte da síndrome metabólica. Mas, na realidade, a obesidade, ela vem da síndrome metabólica e piora a síndrome metabólica. Tem outras características, como a presença de gordura no fígado, que hoje é enorme na nossa população, sem ser provocada por álcool, que embora seja um açúcar. Tem a própria depressão, que também entra, a depressão que hoje 30% da população também entra nesse conjunto de sinais e sintomas que chama-se síndrome metabólica. O hipotiroidismo é outra coisa, o ovário policístico, mas se a gente fosse ver, a quantidade de sinais e sintomas seriam muitas, mas bastam apenas três desses sinais e sintomas para você dizer que tem síndrome metabólica. O colesterol está ruim, a cintura está acima de 100 para homem e acima de 88 para mulher. Tem hipertensão, diabetes, que também é uma doença, diabetes tipo 2, que vem da síndrome metabólica. Então, as coisas estão mudando. É necessário que as pessoas conheçam o que significa síndrome metabólica para poder compreender, prevenir e tratar. Doutora Álvaro, essa questão da gordura que o senhor está falando, né, da gordura na cintura, porque muitas vezes as pessoas têm aquela gordura que é mais aqui na cintura mesmo e a outra que fica mais aqui nessa parte do estômago. É a mesma coisa, o mesmo tipo de gordura prejudicial? Essas gorduras, elas são diferentes?
elas afetam de uma forma diferente o organismo? Elas são muito diferentes. A gordura, né, tanto essa que você falou, como essa que for, como se fosse uma pera, como se tivesse uma pera nessa linha, é formada por glândulas que guardam gordura e são glândulas que liberam a gordura toda hora no sangue e recuperam, liberam e recuperam. E isso acentua, causa e consequência disso que a gente chama de síndrome metabólica. Então, essa gordura, vamos chamar assim, gordura tipo 2, é uma gordura prejudicial. É uma gordura pneu, como se tivesse um pneu grandão aqui, a gente chama de centrífuga, centrípeta, ela está aqui. Agora, a gordura que é distribuída por todo o corpo é uma outra gordura, que é uma gordura protetora contra a síndrome metabólica. Isso é interessante. Se você vê, por exemplo, uma pessoa magra, magro também tem síndrome metabólica. Pessoa de peso normal também tem síndrome metabólica. Pessoas com um percentual de gordura normal também têm síndrome metabólica. Mas se você vê uma pessoa com uma perninha muito fininha, não tem uma coxa grossa e tem um abdômen protuso e tem gordura a nível de abdominal, ele é um forte candidato ao que eu deixei por último, que são os problemas cardiovasculares. Uau. Porque todos esses sinais e sintomas, eles vão estar ligados a doenças cardiovasculares e a doenças cerebrais, como a demência, como o AVC e principalmente a própria obesidade, porque o músculo também fica faminto e não queima. Então esse conjunto de alterações, que a Alexandra vai falar também, esse conjunto de alterações é que se chama síndrome metabólica, que era uma síndrome e agora a gente está verificando que é uma doença que causa todos esses problemas que eu estou falando aqui. Uma doença nova, ela é uma doença nova? Por que ainda não existe essa coisa de um padrão internacional que possa definir a doença, né, especificar? Por que tem essa colocação? Vai responder, Alexandre? Porque não é caracterizado exatamente os sintomas, eles podem ser vários. Então, uma pessoa que pode ter uma síndrome metabólica, ela pode ter determinados sintomas e a outra outros, dentro desses todos que o Dr. Álvaro falou. Então, é difícil você caracterizar como uma coisa fixa, como uma regra. Mas aquilo que o senhor falou, né, Dr. Álvaro? Teve 3 dessas características. Tem 3 dessas características. Já se considera... E a outra característica que eu ainda deixei, esqueci, talvez um ato falho, é porque quando essa cintura contém uma gordura abdominal, consequentemente, vai dar disfunção sexual. Principalmente no homem, a disfunção sexual é uma outra característica, como a Alexandra falou. Você tem um sistema acometido por uma disfunção inflamatória que é antiga, mas era pouco estudada ou pouco conhecida em função das limitações da medicina. Hoje não. Hoje, no século XXI, a gente está desenvolvendo medicações espetaculares para prevenir e tratar a síndrome metabólica. Por isso, eu estou aqui me esforçando para que as pessoas conheçam, porque se não conhecerem, não vão tratar. A pessoa saber que ela está com a cintura abdominal acima de 100, ela está tendo uma disfunção sexual, o músculo não está funcionando direito, a coronária está entupindo, o coração está esclerosando e a demência chegando. Você tendo o conhecimento, você tem a motivação para você se tratar e prevenir. Perfeito. Existe algum grupo de risco para essa doença? Doutor Álvaro até já falou no início, brasileiros e brasileiras, né? Mas existe algum grupo de risco, uma maior probabilidade para homens, mulheres, crianças, adultos? Existe algum mapeamento dessa forma? Bom, os sedentários, com certeza, são pessoas mais suscetíveis a ter uma síndrome metabólica. E vendo mais para o meu campo de atuação, pessoas que se alimentam mal, também, porque aí vai gerar vários transtornos, que vai ser o conjunto da síndrome. É fundamental ter uma alimentação equilibrada. É uma doença de estilo de vida. Agora,
Que coisa interessante que a Alexandra está falando. Se a pessoa conhece que essa síndrome ela afeta todo o sistema, ela vai conseguir compreender que o cérebro, quando ele está com certas inflamações, ele deixa de fazer algumas coisas que são próprias do cérebro, que já tem os aplicativos, deixam de funcionar. Como, por exemplo, uma pessoa, a partir do momento que começa a ter uma síndrome metabólica, ela pode ter uma impulsividade alimentar, ela pode ter uma compulsividade alimentar, e ela pode não responder a tratamentos restritivos de calorias, porque é uma coisa nova, pode até não responder adequadamente aos exercícios, mas a partir do momento que você corrige as inflamações, corrige a síndrome, você corrige a causa, você vai tratar os efeitos com muito mais eficácia. Agora, isso não é conhecido, né, Celeste? Nutricionalmente, corrigir a inflamação seria aplicar alimentos anti-inflamatórios, com ação anti-inflamatória, né? Por isso que também é bem importante fazer o cardápio específico para tratar. E para prevenir, às vezes, também, que é importante. Porque essa questão, a obesidade, ela vem aí, né, se mostrando como um problema no mundo como um todo. Em outros países já classificado mesmo aí como problema nacional, como uma questão quase que de saúde pública, né? E agora aqui no Brasil também, a gente vendo que inclusive as crianças estão cada vez mais obesas e é algo que precisa ser tratado, né? Muitas vezes ainda se olha para a obesidade pela questão estética, mas eu costumo sempre considerar que no duro é a menos importante. Porque... Você só reconhece aquilo que você conhece. Então, a obesidade, ela surge do desequilíbrio causado pela chamada síndrome metabólica, que depois nós vamos falar das causas. Mas as pessoas costumam inverter a situação, achar que a obesidade é que origina a síndrome metabólica. É diferente. Perfeito. A coisa mudou e é preciso que tenha reconhecimento, conhecimento para a gente tratar, senão fica enxugando gelo. Tá joia. A gente já vai fazer a nossa primeira paradinha e vamos voltar para falar então de causas e falar dessas questões de síndrome metabólica. Vamos lá. Cabeça pra cima.